Queridos irmãos, hoje nós celebramos também a festa das dores de Maria. E na celebração dessa festa, necessariamente nós temos que ir aos 40 dias depois do nascimento de Jesus, quando Maria vai ao templo para as cerimônias de sua purificação e a apresentação de Jesus. E lá nós vemos uma profecia que aquele profeta, velho Simeão, faz a Maria. Esse menino será um sinal de contradição. Está posto para a ressurreição e para a queda de muitos em Israel. E para ser sinal de contradição. E uma espada de dor transpassará a tua alma, para que sejam revelados os segredos dos corações de muitos. Jesus é um sinal de contradição. Para alguns, salvação, para outros, queda, porque não há outro nome dado embaixo do céu que possa trazer a salvação, senão o nome de Jesus. Ontem, na festa da exaltação da Santa Cruz, ouvimos São Paulo dizer que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todo, no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia continua valendo, e vai valer sempre. E o que o Espírito Santo inspirou a São Paulo para escrever isto, continua inspirando. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Gostaria de fazer essa nossa reflexão em 3 pontos distintos. Primeiro, tratando da unidade do gênero humano. Deus é Pai de todos, como ouvimos São Paulo dizer, criou todos os homens. Mas os homens pecaram. Deus deu a Adão e Eva a graça santificante, a participação na sua própria vida divina, deu dons também préternaturais, mas o homem pecou. O homem deixou-se levar pela sua vaidade, pelo orgulho, e caiu. E depois da queda de Adão e Eva, os homens foram se espalhando e crescendo. Vemos lá já no tempo de Noé, vão se distribuindo, tribos, línguas, etc. E foi-se cada vez mais se afastando daquela revelação primitiva que Deus tinha dado aos nossos primeiros pais. Mas a humanidade continua sendo filha de Deus, evidentemente a filiação pela criação, como vai nos dizer o Papa Pio XII, bem na abertura de seu pontificado. Deus criou Adão e Eva, e deste casal procede toda a humanidade. Então, neste sentido, Deus é Pai de todos. O Catecismo Romano também fala isso, quando explica o Pai Nosso. Deus é Pai, em primeiro lugar, porque criou todas as pessoas, todos os homens. Então há em nós uma unidade de natureza. Somos seres humanos, homem, imagem de Deus. Há uma unidade de fim, porque nós fomos criados para Deus, para a comunhão com Ele. Há uma unidade de missão entre nós, de buscarmos servir a Deus unidos como irmãos. Há uma unidade de habitação, estou aqui falando
de Pio XII, porque nós moramos na terra e utilizamos dos seus bens, e há unidade de meios para nós conseguirmos esta união com Deus. Então a humanidade tem uma unidade dada pelo próprio Pai, que é o Senhor que criou todas as coisas. E Deus colocou em cada ser humano a sede do transcendente, a sede dele, a sede de viver com ele. Isso é inerente a cada ser humano, que nós chamamos comumente de sentimento religioso, que é aquele desejo que o homem tem de sair de si mesmo e de buscar o seu fim fora de si, e buscando esse fim tem que sair de si para o alto. Isso é inerente à própria natureza humana. Como nos diz Santo Agostinho, nosso coração anda inquieto, e nessa inquietação nós buscamos algo muito maior, buscamos um verdadeiro sentido para a nossa vida, e esse verdadeiro sentido não está dentro de nós, está fora de nós, está em um ser que está acima de nós. Isso é algo próprio da natureza humana. Isso se chama sentimento religioso. E o homem então, que não é a mesma coisa que fé, e o homem então vai buscando dar sentido à sua vida fora de si, porque o homem foi criado para Deus. Porém, pela própria consequência do pecado original, o homem procura, como diz São Paulo, as apalpadelas, e muitas vezes erra. E nesses erros, o homem vai fazendo códigos, e esses códigos, para buscar a Deus, são as religiões diversas que há no mundo, criadas pelos homens. De modo que o homem, ficando sozinho, começa a fazer esses códigos errados, porque não encontra o próprio Deus aí, embora vive essa sede de Deus para chegar a Deus. Sozinho ele não consegue. Nos diz lá Santo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, ele não consegue sozinho. Sozinho ele comete muitos erros, sozinho ele se engana, sozinho ele se torna presa fácil do seu orgulho, da sua vaidade, presa fácil da sua carne. Sozinho ele é limitado, fica preso ao seu próprio modo de ver as coisas, porque está viciado devido às consequências do pecado original. Por isso Deus então tem que vir em auxílio do homem, para mostrar ao homem qual é o caminho para se chegar a Ele. As diversas religiões que há no mundo são essa tentativa que os homens têm de buscarem a Deus, de irem ao encontro de Deus, mas se enganam, porque sozinhos é impossível. Então Deus veio ao encontro do homem, como veio no paraíso ao encontro de Adão, onde estás, Deus veio ao nosso encontro. Daí nós temos a revelação. Deus vai se revelando, porque sozinho o homem não consegue. Sozinho ele erra, e não só erra, vai até um certo limite. Então Deus vem ao nosso encontro, e Ele vai tirando esse véu, daí a palavra revelação, e vem nos buscar. Veio primeiro Adão, Noé, depois vem Abraão, faz um povo, vai preparando esse povo para mandar o seu filho, que é a revelação que já em pessoa. Enquanto o mundo jaz no maligno, como diz São Paulo, Deus então, na plenitude dos tempos, para salvar toda a humanidade, Deus manda o seu Filho, Jesus Cristo. Nós ouvimos e rezamos no credo: o Filho, para a nossa salvação, desceu dos céus. E Deus veio então para restabelecer aquela amizade que toda a humanidade tinha perdido, que tinha se tornado presa fácil do demônio. Então Cristo vem para resgatar a humanidade, para tirar a humanidade das trevas, como vamos ouvir Zacarias, pai de João Batista, dizendo lá no nascimento do seu filho:
para arrancar das trevas, arrancar das garras do demônio, das garras da morte, das garras da sedução, do erro. Foi preciso o Filho de Deus se fazer homem, exatamente para salvar. Ele vem para salvar a humanidade e libertar o homem das garras dos seus erros e das garras do demônio. E se nós imaginamos quantos erros as diversas religiões se encontram, aqui não julgamos as intenções das diversas culturas, todo mundo nasceu nessa cultura, etc. Mas não podemos dizer que é correto, por exemplo, quando chegam aqui os cristãos da Europa, aqui na América, e encontram lá no México, cultos ao sol, com sacrifícios humanos. Não posso dizer que isso aí é uma coisa correta. Cristo veio nos libertar disto. Não posso dizer que, como nossos antepassados aqui, que se alimentavam de carne humana, está tudo muito bem, cultura deles, vamos preservar essa cultura. Não posso dizer isso, de maneira alguma. E assim na história humana, tanto culto feito ao demônio, em que o ser humano é degradado, é maltratado, é pisado, em que é objeto de verdadeiras carnificinas, como vemos lá no tão decantado Império Azteca, ou dos Maias, ou dos Incas. Cristo veio libertar a humanidade disto, porque se deixar o homem fazer do seu próprio jeito, ele erra. Ele erra. Então Cristo é esse que veio libertar o homem desse erro. Não posso deixar por conta própria. E não posso colocar em pé de igualdade com Jesus Cristo todas essas tradições cultuais. Não posso dizer que Cristo é o mesmo que Oxalá. Não posso dizer que Cristo é o mesmo que Oxóssi. Não posso dizer que Cristo é o mesmo que Buda. Não posso dizer que é o mesmo que Confúcio. Como se a revelação de Deus à humanidade estivesse espalhada em diversos pontos e que precisasse apenas juntar e uma completasse a outra. Não! A revelação é trazida por Jesus. Veio antes da revelação primitiva, mosaica, mas a plenitude dos tempos é Jesus Cristo. Não essa coisa pulverizada, como se Deus espalhasse seus anseios, ou se revelasse de forma pulverizada, e fosse preciso agora juntar tudo numa espécie de supermercado de religiões. Não. Só há um Salvador, que é Jesus. No ano 2000, a Santa Sé, a Congregação para a Doutrina da Fé, para responder a esta tendência relativista que nós vemos hoje na igreja, fez um documento magistral chamado Dominus Iesus, e que fala exatamente do caráter pleno e definitivo da revelação de Jesus. O Pai que quer restaurar todas as coisas em Cristo. Ele é o mediador, Ele é o Redentor universal. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele nos diz. E foi com a sua morte na cruz que veio a redenção de toda a humanidade. Mas é com o sangue de Jesus que os seres humanos podem ser salvos. Nenhum outro foi dado para salvar. É com o seu sangue que Ele nos resgata da escravidão do pecado e do demônio. Então diz o documento, a unicidade de salvação. Só há um Salvador. Diante dele todos devem se prostrar.
E essa salvação veio para todos. O sangue de Jesus derramado veio para todos os homens, para a salvação de todos. Pelo seu sangue nós fomos redimidos, todos nós. E para que essa salvação ela seja aplicada no mundo inteiro, Cristo deu o mandato, constituiu a sua igreja sobre os 12 apóstolos, a igreja que é o mistério de salvação, e deu o mandato: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e fazei de todos discípulos meus, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Cristo era intolerante? Cristo está discriminando? Não. Ele veio para salvar. E é imbuído desse espírito missionário que nasce com a igreja, que a igreja começa a se espalhar e vai a todos os pontos do mundo para levar o evangelho. E assim faz. Eu imagino um Pedro chegando em Roma diante daquele paganismo, um São Paulo, nos diversos locais. Imagine lá em Atenas, lá no Areópago, e começa falando de Deus, Criador de tudo, até chegar a falar de Jesus. Então a igreja, ela é necessária para a salvação. Cristo se torna presente no corpo, que é a igreja. E ela tem essa missão de pregar o evangelho. A igreja, ela é missionária ou não é igreja. E ela já nasce com a missão: ide e pregai, ide e ensinai. E esta missão da igreja é a missão também de cada um de nós, pela nossa palavra, pelo nosso testemunho, de pregarmos o evangelho, de falarmos de Jesus. São Paulo dizia: ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não evangelizar. Mas esse encontro com as diversas tradições religiosas do mundo, a igreja vai trazer Jesus, vai conhecer essas diversas tradições para resgatá-los, e vai descobrindo que o Espírito Santo chegou primeiro e já colocou alguma semente ali, em preparação para que chegue o evangelho. Então as religiões diversas do mundo não são meios de salvação como tal, até porque muitas nem pensam nisso, nem tem isso como fim. Mas alguns elementos que são próprios do ser humano podem ser sementes, como diz Santo Tomás, sementes do evangelho, sementes do verbo, que preparam para que quando chegue Jesus, chegue a igreja, ali já tem uma preparação. Não mais que isso. E preparação não é fim, é só preparação. Não pode parar por aí. Podem ter alguns elementos de religiosidade que procedem de Deus, e são essas sementes que preparam para o evangelho. Mas é preciso chegar à revelação, senão vão continuar nas trevas da morte, como diz a Sagrada Escritura. A igreja
Diz lá o livro, diz o Dominus Jesus, nutrir pelas tradições, pelas religiões do mundo, um sincero respeito, ela nutre o sincero respeito, mas ao mesmo tempo exclui de forma radical a mentalidade indiferentista, imbuída de relativismo religioso, que leva a pensar que tanto faz ter uma religião como outra. Muito pelo contrário, isso deve nos impelir para a evangelização. Vivemos hoje em tempos difíceis no mundo e na igreja, em que há uma verdadeira ditadura do relativismo, como bem falava Bento XVI. Inúmeros documentos foram feitos pela igreja nos últimos tempos, chamando a atenção sobre isto. Esta chamada ditadura do relativismo quer levar os homens a acharem que tanto faz seguir uma forma ou outra em termos de religião, de moral, como se cada um tivesse a sua verdade, como se não houvesse uma verdade absoluta. Mas só há uma verdade, que é Jesus, que é caminho, verdade e vida. E temos que nos cuidar para nos mantermos fiéis àquilo que a igreja sempre ensinou, aquilo que vem lá do tempo dos apóstolos até hoje. Temos que muitas vezes repetir dentro de nós o credo: creio em Jesus, creio na sua igreja, creio. São Paulo escreveu uma epístola aos Gálatas muito significativa e muito necessária. Ele foi lá umas 2 vezes, acho. Bom, mas uma segunda vez ele chama a atenção nessa carta que nós temos hoje na Sagrada Escritura. Ele chama a atenção porque depois que ele saiu, vieram os homens e começaram a ensinar coisas erradas, desviando os Gálatas do caminho certo. Havia lá uma tendência judaizante, né? E ele então escreve aos Gálatas e diz: ainda que um anjo do céu, ou eu mesmo, viesse aqui ensinando um evangelho diferente daquele que eu preguei, seja anátema. Anátema tem um sentido assim de seja castigado, ou seja amaldiçoado, né? Ainda que um anjo do céu, ainda que eu venha ensinar um evangelho diferente daquele que eu vos preguei, seja anátema. E São Paulo fala isso, o Espírito Santo coloca isso na Sagrada Escritura, para sempre nos alertar, porque durante toda a história da igreja, nós vamos vendo das diversas crises, sobretudo muitos supostos anjos, que vêm ensinando coisas diferentes daquilo que foi sempre ensinado, que foi sempre pregado, e que tem a garantia do Espírito Santo de que é a verdade. Por isso devemos estar sempre alertas. Temos a tradição, temos a doutrina, temos o Evangelho, mas temos ali tudo compendiado no credo. Está ali. É o que nós cremos, é o que nós devemos viver, e é aquilo que buscamos. Então, olhando hoje o que São Paulo nos diz: uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Está aí a nossa fórmula: uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, a nossa Mãe, que nos proteja de todo mal e que nos garanta viver a nossa fé de acordo com o que Cristo quer e com aquilo que a igreja sempre ensinou.
Por outro lado, nós temos grandes responsabilidades conosco. Vamos professar a fé, mas vamos viver a fé também, buscando cada um de nós viver a caridade, viver a santidade, buscando servir a nosso Senhor com muita confiança, mas também com muito senso de responsabilidade e compromisso, e procurando levar Jesus às almas e trazer as almas a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.